Se formos parar para fazer uma retrospectiva de tudo que nós passamos, nós não iríamos parar de glorificar, porque verdadeiramente o Senhor é bom. O salmista Davi disse: embora ele já estava no reinado, embora ele já tivesse tido o livramento do seu filho Absalão, livramento da espada de Saul, ele não tinha o que oferecer a Deus, e ele disse: como farei para retribuir a mesma altura? Ele disse: que darei ao Senhor pelos benefícios que Deus tem feito? Será que Deus se agrada dos nossos sacrifícios? Será, minha irmã, que o que Deus quer nessa noite é que a senhora traga todo o seu dinheiro e deposite aqui? Não. Deus quer a nossa fidelidade, Deus quer a nossa gratidão, Deus quer um coração inteiro seu, um coração que não o divide. Imagine um pai que tem um filho, louvado seja Deus, que ele obedece quando dá, que ele obedece quando ele bem entende, quando ele acha que deve, e não entende que você e eu, como pai, temos um caminho de orientação e de cuidado para a vida dele. Assim é Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós com ciúmes. E quando eu falo de Deus, irmãos, quem me conhece sabe que meu coração borbulha com as grandezas de Deus descritas na palavra. O homem que conhece a palavra, ele é rico para com Deus, porque nunca mais ele deixa o diabo lhe oprimir com as suas falsas promessas, com as suas mentiras. Sabe por quê? Ele está guardado pela palavra, ele está blindado pela palavra. Aqui foi lido em Efésios capítulo 6: tomai também o capacete e a espada. É a palavra. A palavra, ela tem um poder ofensivo e defensivo. A palavra, no poder defensivo, ela é o capacete que nos blinda, e no poder ofensivo, ela é a espada que nos faz atacar. O homem que está na palavra, irmão, ele tem passos diferentes, ele vive tranquilo, ele dorme e descansa, porque ele sabe que a vida dele está no lugar de descanso. Ele não é apenas um religioso, ele não tem apenas costumes, ele tem uma fé poderosa que alcança no mais íntimo da sua alma, e ele tem total descanso. Louvado seja Deus. O salmista teve isso, os profetas andaram nessa confiança, os apóstolos andaram nessa confiança. É por isso que Paulo disse: o morrer é Cristo, aleluia, o viver é lucro. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Palavra de quem confiava em Deus, irmão. Irmãos, o que será preciso para a gente depositar nossa confiança total no Senhor? Aleluia, Deus. E entender que as promessas dele são promessas infalíveis. E entender que passarás o céu e a terra, mas a palavra dele não passa. Sabe por quê? A palavra dele é ele, fala da sua essência. Aleluia. Se a palavra de Deus deixar de se cumprir 0,1% em algo que Deus nos prometeu, ele deixa de ser Deus. Eu paro de servi-lo, eu renuncio a minha fé. Sabe por quê? Eu me arrisco tanto, porque eu sei que a palavra não falha. Eu tenho me entregado a ela, eu tenho vivido na palavra, eu tenho confiado na palavra de Deus, e eu prego a palavra como suficiência da vida do homem, porque a única coisa que pode fazer comigo o que ela fez foi somente ela. Aleluia. A palavra. Eu prego a fé em uma palavra que, se as pessoas se assegurarem a ela, eu tenho certeza que a vida delas não serão mais a mesma. Aleluia. Sabe por quê? Jesus disse assim, o povo erra por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. E o diabo, ele sabe disso. O que é que ele está fazendo? Ele está colocando um povo em um ambiente como esse aqui e deixando o povo tudo distraído. 100% de louvor. Na hora do dízimo, 40 minutos de dízimo, palavra, 1 minuto. O que me alimenta, o que me traz a consciência da existência do Criador. Eu conheço Deus pela palavra. Aleluia. Eu acredito nas promessas que estão de pé por causa da palavra. Sem ela nada do que foi feito existiria. Jesus é a palavra, e a Bíblia diz: e no princípio ele estava com Deus, e tudo foi feito por intermédio dele. Os medos que existem em nosso coração é por falta do conhecimento da palavra.
Os traumas que nós carregamos da nossa infância é por causa da falta de conhecimento da palavra, porque em Cristo tudo se faz novo. E quando eu tenho esse conhecimento de que em Cristo os meus traumas acabam, porque tudo isso é sombra, a imagem real é Ele, a figura a ser percebida é Ele, o ser a ser reverenciado é Cristo. A partir do momento acaba todas as minhas razões de continuar na vida que eu estava, e eu encontro força para buscar esse Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. A vida do crente não tem mistério, não. Com ele mesmo, com a sociedade. A minha vida hoje, como homem da palavra, é uma vida aberta aos irmãos. Só não me discerne quem não quer, que não tem realmente discernimento. Mas a vida do crente é uma vida transparente, é uma vida na verdade, é uma vida na sinceridade. Todos os homens que entendem esse princípio, ele encontrou o ponto de partida do sucesso. Hoje estamos vivendo uma geração que se fala tanto em prosperidade, se fala tanto em milagre, mas eles não dão para as pessoas o ponto de partida para que se alcance esse milagre. Sabe qual é? Uma vida reta diante de Deus, uma vida justa diante de Deus, uma vida entendendo que Deus não é criado, mas é criador de tudo. Aleluia, Deus. E colocando Ele na minha vida no lugar que Ele deve estar. Estamos vivendo um tempo que as pessoas possuem riquezas, e as riquezas possuem elas, porque se elas possuíssem só, tranquilo. Elas possuem as coisas do mundo, e as coisas do mundo possuem ela. Aí é que elas se pegam, aí que está toda a derrota. Porque a única coisa que deve nos possuir é o sentimento profundo da palavra, é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Jesus disse: quando Ele vier, Ele será para vocês que são a minha igreja, que acreditaram no que eu falei, acreditaram que eu vim do Pai. Ele será para vocês como força, como equilíbrio. Nos momentos de fraqueza, aonde as pessoas só apontam com o dedo de acusação, é Ele que vai enxugar as tuas lágrimas, é Ele que vai entender o que você passa e vai me fazer compreender aquilo que você precisa. Repare a importância que o Espírito Santo tem na terra. Repare a importância que o Espírito Santo tem na nossa vida e como nós devemos viver. Aí a palavra de Deus, ela nos coloca no estreito. É por isso que a Bíblia diz que evangelho é porta estreita, e muitos têm buscado a porta larga, porque muitos não têm buscado ouvir a voz do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, dizendo aos Coríntios, ele diz que existem muitas vozes por aí, e as pessoas, por não discernir a voz de Deus, elas acabam pensando que Deus está em todo lugar. Perceba que estamos vivendo uma geração hoje de um mundo relativizado. Sabe o que é um mundo relativizado? É um mundo onde prega para as pessoas que não há verdade absoluta. Depende do ponto de vista de cada um. Aqueles que quiserem crer que Deus está nessa toalha, podem crer. O mundo relativizado prega isso. Aqueles que quiserem entender que Deus está naquela planta, é relativo, tudo é relativo, depende do ponto de vista. Depende de cada pessoa, depende de cada ser humano. Mas a palavra de Deus nos apresenta um Deus supremo, um Deus que tem verdades absolutas, um Deus que trabalha de forma absoluta, e todos que creem nessa verdade estão em um patamar espiritual mais elevado, porque isso é o Evangelho. Evangelho é uma ciência. Eu vou entrar na palavra. Evangelho é uma ciência, irmãos. O apóstolo Paulo, falando do Evangelho, ele fala que ele se referindo ao Evangelho, ele fala das riquezas insondáveis de Cristo. Pense em algo que não desceu ao teu coração, não passou na sua mente. Aí Deus está querendo mostrar para o homem que tudo que ele cria é nada diante da sobreexcelente glória, que tudo que eles criam é de esfera terrena e caída, vai acabar, tem um fim, tem prazo de validade, mas as coisas deles são eternas. Aí você, estudando a história, você vai ver que na cidade de Éfeso tinha um templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você vai ver que o templo de Salomão foi um templo aprazível aos olhos. Você vai ver que as pirâmides do Egito era pirâmide que enaltecia, ovacionava aqueles que construíam, aqueles que estavam naquele recipiente. Mas a Bíblia, ela conforta o nosso coração e nos dá um campo de esperança. Quando Deus, usando o apóstolo Paulo pelo Espírito, ele diz: você não viste o que o Egito fez, as grandezas?
Tudo que Salomão fez, ele disse o que o olho ainda não viu, porque isso o seu olho já viu. Aleluia. Isso o olho de Faraó e de Salomão viu. Ele diz o que o olho ainda não viu, o que o ouvido ainda não ouviu, e nem desceu ao coração do homem mortal, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. São coisas que não têm fim. Vale a pena esperar confiantemente no Senhor, porque não subiu ao coração do homem a honra que Jesus há de dar aos que vencer. A Bíblia diz que receberá um nome, uma pedrinha branca, e nessa pedra um nome que só quem recebe sabe. E a Bíblia diz que terá gravado na sua testa o nome do seu Deus, o nome da cidade do seu Deus. Jesus dizendo: e o meu novo nome. Isso é pouco para quem busca as coisas da terra. Isso é pouco para só quem pensa em casa. Para Marta, que só está preocupada com aqui e o agora. Manda Maria vir nos ajudar. E Jesus dizendo: eu tenho um caminho mais excelente para revelar. Maria já entendeu. Maria já pode compreender que o caminho do Evangelho é caminho eterno, é caminho superior. E todos que se entregam a Ele escolheram a melhor parte, e não lhe será tirada. Sabe qual é essa melhor parte? É a parte da confiança, é a parte do crer, é a parte que Sadraque, Mesaque e Abidnego escolheu, de espontânea vontade, em meio a ameaças. Em meio a sua vida está em jogo. O rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, mas quem conhece a Deus conhece. E o tempo vai provar quem aqui. O tempo vai provar quem verdadeiramente ama o Senhor. E aqueles jovens cheios do Espírito Santo, eles viraram para aquele rei e disseram: ó rei, quanto a isso não precisamos te responder, porque o justo ele tem que responder por ele. O justo tem uma cobertura espiritual muito grande, e só perde tempo contendendo quem ainda não entrou nessa esfera de entendimento. Ele disse: não precisamos te responder. Sabe por quê? Eu tenho um dono, e se o meu dono quiser abrir a porta, se ele quiser por um tempo afastar o anjo dele, o nome dele vai ser glorificado assim mesmo. Mas eu não nego, porque a minha fé é inegociável. A minha fidelidade não é pelo que ele faz, é pelo que ele é. É em saber que ele é Deus sobre o céu e sobre a terra, e morreu por mim. Sabe por quê? Sadraque, Mesaque e Abidnego já tinham o conhecimento do Evangelho eterno. A Bíblia diz que o Evangelho foi pré-anunciado, minha irmã, a Abraão. Abraão viveu muitos anos antes de Jesus, mas lá em João capítulo 8, versículo 58, Jesus diz: Abraão viu meu dia e se alegrou. Aqueles homens carnais que só entendiam das coisas daqui, não entendiam das coisas espirituais. Porque o homem natural não entende, ele só pensa no aqui. As pessoas estão querendo levar ele a uma dimensão mais profunda, e ele não entendeu o espiritual. Ele está pensando no agora. Eles olharam para Jesus e disseram: tu não tem 30 anos e viste Abraão? Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Abraão viveu através de mim. Abraão creu em mim, viu meu dia e se alegrou. Louvado seja Deus. E o Evangelho, irmãos, a palavra de Deus, ela não é apenas isso aqui, ó. A Bíblia não é apenas, a palavra de Deus não é apenas um livro, foi compilado por uma gráfica, contabilizado, tudo organizado. A palavra de Deus está firmada nos céus. Aleluia. Quando os homens tiraram a Bíblia, aqueles que têm a palavra não irão andar em trevas. Sabe por quê? Enoque não tinha a Bíblia. Aleluia. E andou com Deus. Noé não tinha a Bíblia e andou com Deus. Sabe qual é? Sabe o que é que faz toda a diferença? O que o apóstolo Paulo disse: o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não aprendi de homem algum, mas mediante revelação. Se você teve a revelação de quem é Jesus, ninguém tira isso de você. Agora, se você viver no aparato da religião, na cobertura da porta formosa do templo do Senhor, Deus levanta Jeremias e diz: olha, diga ao povo que templo do Senhor sois vós. Não é o templo de Salomão, porque o templo de Salomão não é para carregar a mim, é o meu nome, é o templo ao nome do Senhor. Aleluia. Mas para carregar a minha presença, é aquilo que meu filho vai vir erigir, um novo templo. E quem é o novo templo? A glória da segunda casa. A Bíblia diz que a glória desta última será maior do que a da primeira. Quem é a última casa? A última casa hoje é uma casa espiritual, é o nosso coração. E o que Deus está dizendo é que a glória que Ele derramou no templo de Salomão não é de se comparar à glória que Ele quer derramar na tua vida. Aleluia. Não é de se comparar à glória que Ele quer derramar na nossa vida.
como tempo santo, como tempo puro, como tempo de sacrifício vivo ao Senhor. Louvado seja isso, é coisas que as pessoas não querem ouvir. As pessoas preferem chegar aqui e dizer: eu estou vendo, os teus inimigos vão te ver lá em cima, coisas que não lembrem a elas a glória de Deus. Eu não estou acostumado com esse evangelho. Eu tenho 9 anos no evangelho, vou fazer 10. Mas a minha linhagem de pensamento no evangelho é uma linhagem antiga. É uma linhagem que alguns até consideram antiquada, mas é uma linhagem que cada passo que você dá, você sente a certeza da salvação. Você sabe que está no caminho certo. Sabe por quê? Não são coisas visíveis. O evangelho primeiro cresceu dentro de mim para hoje eu poder estar aqui. E eu acredito que dentro de você, cada um de nós temos uma história. Cada um de nós temos uma história e precisa ser respeitada essas histórias. Lemos uma história de um homem, um rei que teve uma história. E a Bíblia diz que tudo que foi escrito na Bíblia foi para o nosso exemplo. Nada na Bíblia é em vão. É por isso que eu quero fazer estudo com os irmãos, para alargar a mente dos irmãos, para que os irmãos vejam a promessa que está escrita e não enxerguem apenas como algo escrito, mas como algo a ser vivido, se inclua na promessa, porque é para nós. Aleluia. Quando Deus faz promessas na Bíblia, que eu não vou nem qualificar nenhuma delas, porque são várias, teve um homem que escreveu dizendo que Deus tem tantas promessas, que é impossível nós caminharmos e não nos encontrarmos com uma delas em cada jornada. Quando a Bíblia escreve, não é para ficar no que está escrito. Quando Deus diz eu vou honrar, é que se o homem se disponibilizar a viver, acontece na vida dele. E tem pessoas que entenderam isso na Bíblia e serviram a Deus de todo o coração. Buscaram ao Senhor sem reserva, fizeram do Senhor o seu porto seguro, o rei Asa. A Bíblia diz que tudo que foi escrito foi para o nosso exemplo, para que o homem de Deus seja confortado e exortado pela consolação das Escrituras. Nada é em vão. Agora a responsabilidade é pessoal. É o que eu quero falar nessa noite. O compromisso individual e a responsabilidade que é pessoal. A Bíblia diz assim no profeta Ezequiel: se tu disser ao pecador que ele vai morrer e ele continuar no seu pecado, tu lavou as tuas mãos. Ele no pecado dele ele vai morrer, mas o sangue dele eu não cobrarei mais de ti. Sabe por quê? Ouviu já o evangelho. A Bíblia diz: todos que ouvem e não praticam, tem algo bonitinho a que ele se compara. A uma cidade edificada sobre a areia. Não aguenta nada. A verdade é até impossível se pensar nessa construção, porque quem é pedreiro sabe, irmão, ele sabe que não tem fundamento, não tem raiz para suportar o peso que há de vir. Este mundo só tem peso, e nós só aguentamos com o fardo leve de Jesus, com o jugo suave de Jesus. É por isso que ele disse: o meu jugo é suave, o meu peso é leve. Venham e aprendam de mim, não aprendam de Anás, não aprendam de Caifás, porque eles trazem o jugo da religião. Mas quem entra por mim, entrará, sairá e achará pastagem, porque encontrará o caminho que leva ao céu. Aleluia. E a Bíblia diz que o rei Asa, ele tinha tudo para ser um homem de natureza mau. Ele tinha tudo para se desculpar e dizer: Deus, eu não fui porque eu não tive uma boa criação. Eu não tive porque a minha mãe era assim, assim, assim. Fui torturado pelo meu pai quando eu era pequeno. Eu não fui porque a minha mãe me queimou com garfo, com colher a vida toda e hoje criou em mim traumas. Mas o evangelho arranca tudo isso e o rei Asa entendeu. Sabe por quê? Encontrou com Jesus. E quem encontra com Jesus tem um novo coração. E quem encontra com Jesus tem um novo estilo de vida. A Bíblia diz que o pai de Asa, Abias, era um homem mau. Então tudo me leva a crer que Asa foi criado vendo aquele mau exemplo, vendo aquelas atitudes reprováveis. Mas a responsabilidade pessoal, o chamado individual que Deus tem na vida de cada um de nós, que levou o apóstolo Paulo a escrever em Romanos 14:12, cada um dará conta de si. Abriu o entendimento de Asa e disse: olha, se meu pai não quer, eu quero. Porque a Bíblia diz: como saberá, ó homem, se salvará a tua mulher? Como saberás, mulher, se salvará o teu marido? Nós lutamos para salvar a nossa casa, mas não podemos perder o foco. Porque eu não sei se meu pai é da salvação, se minha mãe, se meus irmãos é da salvação. Eu sei o que eu sinto. E o diabo está trabalhando assim nos últimos dias,
para que muitos de nós venhamos retardar a nossa caminhada por causa daqueles que não querem. Eu ensino a todo mundo, mas o meu foco está em 1 Coríntios 9:27, subjugo o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo ensinado a muitos, não seja eu desqualificado. É salvação, é o evangelho que Jesus, ele quis dar a entender desde o início ao discípulo, que cada qual dá na conta de si. Segue-me. Aquele que foi chamado a seguir disse quanto a ele, Jesus disse, deixa ele, você me segue. Que eu tenho para operar na vida dele, eu talvez vou operar, eu já operei, mas na sua é hoje, na sua é agora. Se você me seguir, você vai entender o sentido dessa palavra, você vai entender que não foi apenas o que segue, você vai entender o sentido de eu te chamar. E os que se entregaram sentiram, os que se entregaram começaram a receber poder, começaram a receber autoridade. Eles iam no nome de Jesus e voltavam regozijados, porque os demônios lhe obedeciam, as enfermidades lhe obedeciam. Sabe por quê? Eles iam acreditando na autoridade de Jesus que estava sobre a vida dele. Eles iam acreditando nesse nome que está acima de todo nome, cuja Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome excelente. Aí a Bíblia diz que o rei Asa, ele sobe ao trono, louvado seja Deus, e ele começa a confiar no Senhor. Deus levanta o profeta, porque Deus sonda o coração e diz: você está no caminho certo. Enquanto você for com o Senhor será contigo e não te deixará. Perceba que aí é uma promessa condicional. Glória a Deus. Enquanto fores, Deus será. Sabe por quê? A Bíblia diz: se nós formos infiéis, Ele continua fiel, mas se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele continua fiel, porque o ser faz parte da essência. Ele não deixa de ser por causa de mim. Aleluia. Ele não deixa de ser por causa daqueles que não são. Mas o negar está referindo-se ao trabalhar em prol de, ao pelejar em prol de. Se eu o deixar, ele me deixará. Foi isso que ele disse a Asa. A Bíblia diz que Asa, quando entrou no reino, Asa pegou um reinado. Perceba, um homem que tem desejo profundo de agradar a Deus, não encontrou nada favorável. Altares feiticeiros levantados, postes ídolos, altares que os falsos profetas levantaram. Asa disse: a partir de mim vai voltar a acontecer o verdadeiro culto. A partir de mim o povo vai voltar a prestar um culto monoteísta ao único Deus, e entender que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, e vão entender que o Deus de Israel é o Deus que salva. A Bíblia diz que Asa começou a fazer uma reforma religiosa, mandou tirar os altares idólatras, e isso foi tão profundo que até a mãe dele, evangelho não tem familiaridade. É duro falar essas coisas. Eu amo a minha mãe, mas se está errado, está errado. Eu amo meu pai, mas se não está enquadrando com a sã doutrina, eu não preciso ser acusador, mas eu tenho que trazer ele para a luz da palavra, porque o diabo não brinca. A Bíblia diz que o rei Asa, o amor que estava no coração dele era tão profundo, que sobrepujava todas as coisas. Ele destituiu a sua mãe do encargo de rainha mãe. Vai saber. Estamos vivendo hoje um evangelho de amizade. Os homens consagram os pastores porque são filhos. Os homens consagram os pastores porque o poder aquisitivo, a renda que entra, tem que ficar circulando dentro da casa dele. Aí às vezes é um filho que não tem chamado para pastorear, um filho que não tem graça, não tem o dom da palavra, não tem o dom da revelação de Deus, mas está ali te pastoreando. Você está na cobertura, eu estou na cobertura. Sabe por quê? É uma hierarquia religiosa, é uma monarquia, é uma oligarquia, é um governo de poucos, centralizado na mão de poucos. O evangelho não trabalha com isso. O evangelho trabalha com chamada. A Bíblia diz: ele deu uns para pastores, outros para mestres. Não precisa eu consagrar o meu filho a pastor, porque se ele não for pastor, se eu der a ele um bom ensino, eu sei que no corpo de Cristo ele vai ter uma representatividade. Ele pode não ser um pastor, mas pode ser um levita. Ele pode não ser um levita, mas pode fazer obras sociais. Toda obra que o homem faz para Deus tem a sua retribuição, nada em vão. Verdade. Agora nós estamos vivendo geração de pessoas que quer ser o que o outro é, acha bonito no outro, mas o que Deus te chamou para ser é lindo.
O que Deus te chamou para ser é maravilhoso, só cabe em você, só cabe em mim. A Bíblia diz que o rei Asa entra nesse desejo, ele entra nesse auxílio e Deus começa a dar vitória. O reinado de rei Asa foi um reinado próspero, foi um reinado de paz, aonde não havia guerras. A única guerra que houve, a Bíblia diz que o rei Asa, ele tornou Deus participante. Diz Deus, ele não está ofendendo a mim, está ofendendo a ti. Era o único que participava a Deus, tudo o que acontecia com ele, as suas lutas, as suas vitórias, os seus desafios. E Deus gosta, porque Deus, ele vê que esse tal homem está com total dependência dele. O que é que Deus faz? Deus deu vitória a Asa. A Bíblia diz que se levantou um exército de 1 milhão e pouco de pessoas, e Asa, para Deus e para Asa entender que quem pelejava por ele era Deus, ele ganhou sem muitos esforços. Deus começou a dar vitória a Asa. Sabe por quê? Quem lembra do Senhor, Deus o faz vencedor. Quem lembra de convidar Deus para pelejar as suas causas, Deus o faz vitorioso. A Bíblia diz que Asa, ele se engrandeceu. A Bíblia diz que Asa, Deus o exaltou. Agora todo homem precisa vigiar em alguns parâmetros. Sabe por quê? Salomão disse que o fim das coisas é melhor do que o começo. E o que garante a vida do homem em tudo não é como ele começa, é como ele termina. Puxe isso para tudo na sua vida. Puxe isso para uma empresa. Você entra bem, mas o que vai deixar as pessoas com a imagem clara de você são as suas atitudes finais. Você pode entrar carregando água no cesto, mas se sair com contenda, é o fim que prevalece. E na vida espiritual é assim. A Bíblia conta a história de muitos homens de Deus que começaram bem, mas terminaram mal, e nos deixa como advertência para nós entendermos que precisamos vigiar em todo o tempo, que não é porque as nossas vestes estão brancas hoje que nós não podemos falhar. É uma vigilância total. E o exemplo deles é Salomão, e o exemplo deles é Sansão, e tem vários exemplos que nos alertam, e nós podemos olhar e ver que eram mais santos do que nós, eram mais quebrantados do que nós, mas foram autossuficientes, acharam que já atingiram um apogeu, que a força deles era que os sustentava. Essa é a dependência que nós precisamos ter por todo o nosso percurso na presença de Deus, a dependência do Senhor. Nós não podemos deixar o orgulho falar dentro de nós, porque isso aconteceu com o rei Asa. Enquanto ele estava consultando ao Senhor, Deus estava vendo que nele havia um coração contrito, havia um coração resoluto e quebrantado, que precisava das vitórias de Deus. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel, isso é uma história muito grande, eu estou resumindo aqui, pegando as partes espirituais, porque nesse período do rei Asa, o reino de Israel estava dividido entre reino do norte e reino do sul, que eu não vou entrar nesse parâmetro agora. A Bíblia diz que o reino de Asa era o reino do sul, e o reino do norte, com o povo de Israel, veio de encontro ao reino de Asa. A Bíblia diz que faltou a confiança, e é um grande perigo quando no meio do percurso nos falta a confiança, porque o diabo ele só quer uma brecha. É um perigo quando no meio do percurso nos falta a fidelidade, a gente pensa que o braço do Senhor se encurtou. A Bíblia diz que havia um homem que era fiel e tudo consultava a Deus. Teve um momento que ele parou e Deus disse: vem cá, Moisés, você está perguntando como é que esse povo vai alcançar a terra. Ter-se-ia encurtado o braço do Senhor? Isso mostra a nossa dupla personalidade. Hoje a gente confia, amanhã a gente não confia. Isso a gente está provando para as pessoas lá fora que o Deus que a gente serve é um Deus de mentira. Porque se é um Deus real, é um Deus eterno, Ele não vai deixar de operar amanhã, Ele não vai deixar de operar daqui a um mês, Ele não vai deixar de operar hoje. A nossa fé que oscila, e nós temos que entender que se estiver debaixo da vontade dEle, nós estivermos na bênção, temos que descansar nele. Amém, Deus. Mais 10 minutos e eu termino. A Bíblia diz que o rei Asa estava sofrendo agora um ataque. A Bíblia diz que ele deixou de confiar no braço do Senhor e foi confiar no braço do homem. Frustrou todo o plano de Deus, porque nós não sabemos qual é o plano, qual é as maneiras de Deus operar na terra. Às vezes queremos ensinar Deus a ser Deus. Sabe o que é que Deus estava planejando para Asa? O inimigo combater ele, e esse inimigo que ia combater ele pediu ajuda a outro inimigo. Deus estava planejando para entregar os dois na mão dele, e por causa da falta de confiança deixou de receber vitória.
por causa da falta de fidelidade, deixou de receber vitória. Deus teve que exortar, porque Ele exorta o filho que ama, Ele exorta o povo que Ele quer ver. A Bíblia diz que Asa pediu auxílio àquele determinado rei, o rei ajudou, e Deus não foi glorificado. Sabe por quê? Tudo que acontece nas nossas vidas tem que ser prova de bondade de Deus, tem que ser prova de milagre de Deus. Lembra do homem na beira do tanque há 38 anos? Jesus disse: queres ser curado? Ele disse: homem algum pode me ajudar. Aí Jesus entrou com providência, aí Jesus operou. Sabe por quê? Ele se sentiu suficiência, ele sentiu suficiência em Jesus. Aqueles outros enfermos que estavam ali, se reconhecessem o que aquele homem reconheceu, não precisava mais esperar o movimento das águas, seria curado como aquele homem. Estamos vivendo geração que não conhece Jesus, só quer o movimento das águas. E às vezes Jesus está passando da maneira dele, às vezes Jesus está trabalhando da maneira dele, às vezes Jesus está agindo da maneira dele, e nós não reconhecemos. Estamos focados no anjo. Se falar estou vendo um anjo aqui, todo mundo pula nos lugares aí. Mas se falar Jesus está aqui, o apóstolo Paulo diz: nós não fazemos apologia a anjos. Uma geração que não conhece o céu pelo lado de dentro. O que é que a senhora vai fazer, minha irmã? A senhora que não quer ser melhor do que ninguém, mas pela misericórdia de Deus foi despertada para as coisas excelentes. A senhora vai viver no mesmo patamar de mediocridade daqueles que só conhecem o Deus daqui e do agora. Não conhece o Deus que ultrapassou fronteiras, o Deus que a sua palavra foi perseguida por grandes, por poderosos. Nas antiguidades houve um homem que se gabou, o imperador, de ter limpado a Bíblia de todo o seu domínio. Ele disse: sou suficiente porque limpei a Bíblia de todo o meu domínio, não há mais uma Bíblia em toda a terra. Depois de 100 anos depois, aquele imperador morreu. Havia aquele silêncio ainda de Bíblia na terra, aquele silêncio, ninguém mais tinha a Bíblia aparentemente. Levantou um imperador crente e disse assim: ó, eu dou uma quantia de tantos mil para aqueles que me trouxeram uma cópia do Novo Testamento. Apareceu milhares. Aquele homem pensou que tinha destruído a Bíblia, mas contra a vontade de Deus ninguém vai, contra os desígnios de Deus ninguém pode. Sabe por quê? É Ele que ordena todas as coisas, é Ele que pode todas as coisas. E se a tua casa estiver debaixo da bênção, se a tua casa estiver debaixo dessa autoridade, não há fortaleza que te abata, não há fortaleza que te destrua. Sabe por quê? Está debaixo da cobertura do Evangelho. Deus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo a Deus, foi? Saulo entrou lá no céu, Deus tomou um café, aí Saulo começou a dar um bocado de chicotada em Deus, foi isso? Saulo estava perseguindo a igreja, Deus dizendo: esse povo me representa, esse povo tem um Deus, aqueles que se levantam contra ele, se levantam contra mim. Saulo, duro é contra ti, confia no Senhor, não confia no braço do homem não. Se é uma porta de emprego, não confia no homem, vai entendendo que é o Senhor que conhece as tuas necessidades, é Ele que é o teu refúgio, porque como foi dito aqui nessa noite, o homem da fé, ele não olha obstáculos, tudo que vê não é fé. Se eu for para uma vaga onde só tem eu para correr, não precisa mais usar fé, a vaga é minha. O que eu vejo não provém de fé. Agora, fé são impossibilidades, fé é onde ninguém está vendo, mas você está. Fé é algo que contraria esse mundo natural. A Bíblia diz que Abraão esperou contra a esperança para vir a ser pai da promessa. Fé às vezes, sabe o que é? É abrir mão do que eu vejo, parece loucura. É um investimento que muitos empresários fazem e demonstram mais fé do que a gente. Porque um empresário para hoje ter uma padaria renomada, para ser hoje um dos maiores agropecuários da Bahia e do Brasil, ele teve que fazer investimentos em algo que ele não via. Ele teve que investir milhões, mas os olhos, talvez até a ganância, já contemplando aquele rendimento. Vou aplicar 10, mas vou vender milhões. Veja como a fé dele às vezes fala mais do que a nossa. E nós não, nós reduzimos Deus ao nosso modo de pensar. Não, porque eu não estou vendo, então não vai acontecer. A Bíblia diz que é igual um homem que olha a sua face no espelho e se esquece de como era. É aquele que pede com dúvida. Agora, quando eu peço confiando, quando eu peço acreditando que Deus não muda, que porque Ele é bom e não porque eu mereço,
que porque Ele é fiel e não deixa o justo mendigar o pão, é que Ele abre a porta, é que Ele faz o milagre acontecer. Sabe para quê? Para que a nossa fé e a nossa esperança se mantenha nele. Aleluia, Deus. Todos que confiaram no Senhor não foram decepcionados. Eu acredito que não são todos que entrar na fornalha Deus vai livrar, porque Deus ele quer ser glorificado, e se Deus for glorificado e eu morrer, Ele vai permitir que eu morra. Mas se o que você pede de Deus não for para vaidade, não for para disputa, o meu vizinho tem um Corsa, eu quero um Vectra, a minha vizinha tem um box, eu quero parede de vidro, bloco de vidro, ela tem porcelanato, eu quero porcelanato espelhado, ela tem mármore, eu quero mármore de Carrara. Se Deus vê que é para isso, Deus não vai dar, porque Deus não vai contribuir com a minha natureza ruim. A vontade de Deus é me contribuir, é me incentivar a continuar caminhando para o céu, e para caminhar para o céu não pode haver esse sentimento de disputa, esse sentimento de superioridade, de engrandecimento, porque Deus abate o exaltado e exalta o humilhado. A Bíblia diz que o papel de Jesus foi se humilhar, foi se esvaziar, mas Deus o exaltou. Quando você se humilha, quando você é humilde, reconhecendo que você não caminha só, reconhecendo que mesmo você sendo etíope, como eunuco no deserto, etíope, mas quando tem coração sincero em mim e em você, que peleja por você, Deus te vê. E Deus pega um evangelista renomado e diz: Filipe, nos teus olhos humanos tem muitas almas por onde você está. Você quer ser um grande ganhador, mas eu não vou com quantidade, eu vou com corações abertos para operar, eu vou com sinceridade. Eu olhei para o deserto, eu vi que lá tem um homem que a lei não foi dada para ele, porque ele não é israelita, ele é etíope, o eunuco, mas tem desejo de mim. Tem um homem que se esforça para me conhecer, peca, mas não tem prazer no pecado, se apoia como Naamã nos ombros do seu Senhor, para o levar para a casa do seu Deus, mas quando me conhecer de verdade vai se converter. O seu prazer não vai estar mais na idolatria, vai abrir o coração e vai deixar eu operar. Vai lá, Filipe. Aleluia. E às vezes o que a gente parece que foi em vão. Houve a história de um homem que é um dos maiores evangelistas da história. Ele pregou em uma cruzada com milhares e milhares de pessoas. No final, quando ele fez o apelo, uma alma aceitou Jesus. E o testemunho conta que ele lamentou e disse: poxa, eu, pregador renomado, um dos maiores evangelistas, vim aqui para essa conferência, uma alma aceitou Jesus. Mas aquela uma alma que aceitou Jesus, mais tarde veio ser um dos missionários mais ganhador de alma do que ele. Sabe por quê? O evangelho é como uma semente. Plante, não canse de lançar as sementes, não canse de dizer para as pessoas o que Jesus pode fazer, porque parece que elas não estão entendendo, mas quando chegar em casa, o Espírito Santo vai convencer, vai trabalhar em cima daquilo que elas ouviram da tua boca. Aleluia, Deus. Porque o meu papel é só falar, mas quem convence é o Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo vai convencer que Jesus é o caminho, se as pessoas nunca ouviram falar de um caminho? Que Jesus é a vida, se as pessoas nunca ouviram falar de uma vida? Que Jesus é tudo, que as pessoas só ouviram falar de prosperidade? Precisamos tornar o nome de Jesus conhecido, e isso através da nossa maneira de viver. Se coloque de pé, por favor. De Filipenses 1:27. Acima de tudo, acima, pense em tudo que é prioridade. A Bíblia está dizendo acima disso tudo, de família, de casa, de casamento, de carro, de projeto, de faculdade, acima de tudo, vivei por modo digno do Evangelho. O Evangelho tem um modo, e quando o homem se encaixa com esse modo, ele abre a porta das bênçãos sobre a vida dele. Antes de eu casar com a minha esposa, eu disse: filha, vamos nos preocupar apenas em ser fiel a Deus. Não temos nada, não temos casa, não temos nada literalmente, mas eu acredito que se nós nos preocuparmos em ser fiel ao Senhor, é uma porta de bênção que nós iremos estar abrindo sobre as nossas vidas. E não foi diferente. Eu não vou contar agora não, mas vai ter um tempo aqui para a gente contar os milagres de Deus na nossa vida. Só no casamento foi um milagre que é um testemunho de fé na cidade de Cachoeira, aonde a gente casou. Não tinha nada, não tinha um centavo. Casamos na maior igreja de Cachoeira, a igreja toda no mármore. Como eu não sei, só sei que foi fé. E fé não se explica.
Alguém quer entender aqui? Alguém quer entender? Alguém quer entender? Fé não se explica. Mas eu sei que você acredita no que eu estou falando, porque o Espírito testifica. No final das contas, foi um banquete grande de churrasco e comida. Eu passei de mesa em mesa perguntando quem quer mais. Todo mundo, eu estou farto, eu estou farto. Eu digo, não farto nada. Agora vem os doces e salgados. 6 bolos, 96 litros de refrigerante. Ganhamos 4 panelas de pressão, multiprocessador, liquidificador, edredom, tudo que você imaginar. É melhor dizer o que a gente não ganhou. As bênçãos que seguem o justo. É as bênçãos do Deus que não falha. E no final das contas, quando eu olho na reserva daqueles que tinham me ajudado, sobrou R$500 para eu curtir lua de mel. Eu disse, tem coisas que só Jesus faz. Aí quando eu chego aqui, Deus me deu a minha habilitação, A e B remunerada. Deus vivo, Aí quando eu chego aqui, Deus abriu a porta da faculdade para minha esposa, 100% de graça. Aí quando nós chegamos aqui, Deus nos deu o nosso filho. Aí quando nós fomos a cada dia buscamos ajeitar nossas pendências, Deus nos deu essa casa, no cadastro reserva. 80 e poucos no cadastro reserva, Deus fez sortear. Sabe por quê? É para que a gente aprenda a confiar e entender que Deus tudo pode. Espera no Senhor, porque os que esperam nele renovam as suas forças. Os que esperam nele aprendem um caminho de certeza e não de dúvida. E assim encerro. O segundo eu falei com o irmão. E o terceiro, que já é obra do Espírito, é pecadores sendo arrependidos. Alguém quer aceitar Jesus? Né? Segurança é Jesus. Se você confiar a tua vida na mão dele, você não vai se arrepender. Sabe por quê? É ele que tem passos formosos. Eu não gosto de